Boa tarde! Que eu estou gravando agora após o almoço. Boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo depois. Aqui Dr. João Borzino do seu próprio podcast, que pode ser ouvido nas principais vias como Spotify, Deezer, o iTunes Cast, o Google, SoundCloud. No SoundCloud não está podendo mais, porque não está cabendo mais, né? Spreaker, né? E YouTube, né, no meu canal do YouTube. Hoje para falar da segunda queixa maior das mulheres referentes a disfunções sexuais, aqui no Brasil pelo menos, que é dor na penetração, né? Dor na relação sexual. O que acontece, gente? Então vamos lembrando uma coisa, que a maioria dos casos é por deficiência de lubrificação, ou seja, quando vai acontecer o atrito do coito, vai acabar ralando e ardendo. É por isso que se lubrifica, né? Mas vamos começar tudo do começo, né? O que acontece? A mulher se lubrifica numa fase de excitação. Como? Quando ela se excita, ela manda comandos para os nervos pélvicos que fazem com que a mucosa da vagina dela, vagina é o órgão interno, tá, gente? Vulva é a parte externa, que é a mucosa da vagina dela. Mucosa o que é? Como o tecido como o da boca, de revestimento, né? Molhado, né? Que essa mucosa começa a secretar muco. Muco que é, na verdade, o que chamamos de fluido lubrificante, né? Então, quanto mais excitada ela estiver, mais ela libera este fluido lubrificante. Então, é importante a gente saber que o órgão sexual principal é o cérebro, ou seja, a mulher tem que estar se sentindo excitada para que aconteça a lubrificação. Mas mesmo assim, com qualquer queixa de dor à penetração, nós precisamos primeiro de uma avaliação ginecológica, porque sempre retirando da frente qualquer problema fisiológico, porque as vaginoses são muito comuns, como a candidíase, por exemplo. Chamamos de vaginoses as infecções bacterianas ou fúngicas da vagina ou colo do útero, né? Então nós podemos ter problema lá no colo do útero, como o HPV, por exemplo, aquela famosa feridinha no colo do útero que o ginecologista cauteriza, né? Que pode levar à dor à penetração, porque inflama toda a região e quando penetra o membro masculino bate lá ou chega perto do fundo, o que já provoca desconforto local e abdominal, né? Porque a inflamação se estende para as regiões próximas, assim como o intestino e barriga, né? Vamos dizendo assim de uma maneira geral, assim como as famosas e comuns candidíases, né? De tanto que a mulherada lava demais aí, acaba desequilibrando o pH e levando a candidíase, que não é uma doença sexualmente transmissível, tá? Mas que para algumas mulheres é crônico. E quando há a penetração, há dor, coceira, ardência, né? E leva a corrimento. Lembrando que toda mulher tem um corrimento normal e natural e alino inodoro ou com odor específico, e alino significa que é incolor, certo? Que varia de espessamento conforme o ciclo menstrual dela. Então ele pode estar mais aquoso ou mais gelatinoso, dependendo do ciclo, da fase do ciclo menstrual, e ele é normal e não deve-se usar aqueles absorventes pequenininhos que ficam abafando a vulva e a vagina e que podem dar propensão a essas infecções vaginais, principalmente a candidíase, porque lembrem, gente, que se ficar fechadinho e quentinho, mofa. É assim que acontece. A Candida albicans, que é mais comum, é um fungo, um mofo. Ficou quentinho, umidinho, fechadinho, ela se prolifera, ela ganha na competição ali na flora bacteriana vaginal com as outras e domina a área, né? E quando penetra, o tecido fica muito lacerável, o que vai provocar dor, né? Como se estivesse ralando mesmo.
além de coceira, corrimento, etc. e tal. Então, esse corrimento límpido, ele é o normal, não devemos patologizá-lo, né? E nem usar de medidas que piorem a condição normal e natural do pH vaginal, que protege tudo isso. Então, vamos lembrar das vaginoses que podem levar a essa ardência, além de alguns outros problemas, né, que o ginecologista tem que descartar. Mas o maior problema mesmo é o psicogênico, ou seja, a mulher bloqueada, né, a mulher que não sente desejo direito, que na hora H se sente, manifesta, essa repressão como forma de dor. E a dor leva ela a pensar em mais dor, e mais dor. E a relação como um todo, a relação sexual, acaba tendo uma conotação de dor. Assim como o homem, quando tem medo de falhar na penetração, quando ele lembra de sexo, ele não lembra de uma coisa boa, ele lembra de falha. A mesma coisa acaba acontecendo com a mulher, e ela daí entra num estado de alerta e não de excitação, e não consegue lubrificar o suficiente, acaba sentindo dor mesmo, e acaba lesionando pelo atrito, e isso vai piorando e pode levar a propensão até de infecção urinária, uretrites, dores na região da uretra, de fazer xixi, etc. e tal, cistites e até mesmo a infecção ser a causa de vaginoses por causa de laceração, machucados, etc. e tal, por falta de lubrificação. Mas essa falta de lubrificação, na verdade, é causada por uma interrupção ou por um estímulo fraco que vem chamado excitação. Tudo está na excitação e na intensidade dessa excitação para que se mantenha uma lubrificação suficiente para que ocorra uma penetração prazerosa e sem dor. Pois a lubrificação para a mulher é o equivalente à ereção para o homem. Uma mulher excitada está bem lubrificada. Um homem excitado está com ereção. São os equivalentes. Então, lembrar que quando tiver significado de dor, ou seja, e o gatilho lá atrás é medo da penetração, medo do homem, medo da questão relacionamental, medo, tudo isso causado por são as reverberações da repressão sexual que a mulher tem, porque ela não pode gostar de sexo. Estamos vivendo no século XXI, onde temos feminazes, empoderamento feminino, tudo isso só está fazendo mal, porque na verdade só está tirando a mulher, deslocando ela do lugar dela, e ela está se enganando que pode, mas não pode. Continua se sentindo reprimida. E isso leva à famosa síndrome dos machos de braço curto, que falarei no próximo episódio deste fantástico podcast. Muito obrigado, minha gente, pela fantástica audiência, inclusive de Moçambique. Moçambique tem uma audiência fantástica lá. Um abraço para todo o povo de Moçambique. Valeu, tchau, tchau, tchau.